O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a honra de receber em nossos estúdios o tenor lírico espinto Tiago Arancan para nosso segundo programa. Tiago, é um grande prazer ter você aqui conosco pela segunda vez para continuarmos nosso primeiro bate-papo e termos também a possibilidade de ter a Sônia, não é? A Sônia Albano de Lima, uma colaboradora e membro do GEP também. O prazer é todo meu poder fazer parte do segundo programa, com você, Piccolo, com a Sônia, e é um prazer poder falar novamente para todos. E o prazer foi vê-lo cantar Carmen magnificamente em 4 récitas, como eu tive. Foi 4 récitas, consegui. 4 récitas, não sei como eu consegui entrar, mas eu sempre consigo. Vão ter gente com ciúmes, eu acho. Eu sempre consigo. Eu sempre consigo, mas nem que seja, eu consigo um bilhete de qualquer jeito. Bom, continuando com as nossas perguntas, que eu tenho aqui uma... É realmente ligada a Dom José, não é? Pela primeira vez em sua carreira, você apresentou em São Paulo com a montagem da ópera Carmen, na qual interpretou o personagem Dom José. Como foi Dom José para você? Qual foi a experiência que você adquiriu desse papel? O público brasileiro é diferente do público europeu? Olha, Dom José, eu tenho uma relação de muito sucesso com o José. Inclusive, foi o meu debut nos Estados Unidos, quando o maestro Domingo me deu a ocasião de fazer José, e eu fiz com 26 anos de idade. Foi com ele regendo ou não? Não, ele era o diretor do teatro, foi o Julius Rudel que o Rudel. Mas o José, eu tive a minha primeira Carmen foi Denis Graves, um meio-soprano que tinha feito com Plácido, uma carreira, uma das melhores Carmen da atualidade, a Denis Graves. Então, ali eu já recebi uma grande responsabilidade de exercer José, esse personagem em Carmen. Então, foi uma das relações melhores possíveis que eu tive. E também tive o prazer de fazer a minha estreia em São Paulo em ópera, cantando José. Então, por particular, é o personagem que eu mais fiz na minha carreira. Meu repertório é grande, é vasto, mas eu sou considerado um bom José, um dos melhores José que tem aí por aí. Sem dúvida. Porque eu encaro o personagem, eu tento dar o máximo vocalmente, cantar bem, fazer bem, mas fisionomia, eu tento encarar o José como ele é na realidade. Tanto o primeiro ato, aquele homem mais pacato, basco, aquele cara que está ali na dele, e depois aquele doido que perde o controle até cometer o crime de matar a Carmen. E poder vir a São Paulo, fazer um personagem que está dentro do meu sangue artístico, não tem melhor coisa. E tive essa possibilidade nessa bela produção que tivemos no Municipal de São Paulo. Foi belíssima mesmo, né? Uma produção incrível. O que você falaria da produção um pouquinho para nós? Olha, para citar, para dar um adjetivo fantástico, eu digo que essa produção é mais do que nível internacional. Sim. Mais do que nível. O cenário, eu fiquei encantada, porque eu estive em Berlim, assisti uma Carmen em Berlim. Eu fiz aquela produção, acho que você assistiu. Eu fiquei encantada com o cenário, com as vozes. Eu não me senti em piores condições, não, porque foi tão bom quanto. Né? O público gostou, teve boas recensões também, críticas sobre o espetáculo. Foi foi aquilo que o público precisava ver. Para falar, nós temos capacidade, nós somos o país que temos tantas qualidades, inclusive na ópera temos também essa qualidade. Muito bom. E foi. E citar o público no Brasil. O público é fantástico, porque o público cria essa interação conosco. Muitas vezes o público na Europa é um público que respeita mais o protocolo, mais frio. No final eles extrapolam, gritam, tudo. Sim. Mas durante a resta eles estão ali vidrado e não destroem, digamos, o elo. E às vezes nem aplaudem. Nem aplaudem, as artes, entre os exatamente. duetos, o final de quinteto. Qualquer momento no Brasil grande é motivo de aplauso. E aquilo é fantástico. Mas o quinteto de vocês, hein? Tudo é lindo, né? Que coisa linda, que Não, Frasquita, Carmen, que José. Carmen, eu costumo dizer que não tem nada feio, né? Nada. Não tem uma coisa que é muito feia em Carmen. Nada. Era tanto da parte técnica como artística, essa produção foi impecável. E eu não falo porque eu estou dentro. Eu falaria se estivesse também assistindo e estaria ali para
para dar os mesmos complementos à produção. Tiago, haveria alguma outra ópera que você gostaria de fazer e ainda não fez? Tantas outras, eu tenho, embora eu tenha... Não, eu sei, tenha mas uma que você... eu gostaria muito de debutar André Chenier, que está em programa, que é uma ópera que tem as áreas para tenor, são uma das áreas estupendas, não? André Chenier, La Força del Destino. La Força del Destino. Com certeza, daqui anos e anos, Otello de Verdi, porque é a obra-prima da ópera. E tantas outras que eu já tenho em repertório, que estou... Você mantém, mesmo sem atuar, você mantém um repertório... preparação de repertório. Que é a sua... É a continuidade de todo o trabalho. De trabalho diário. Porque né? o meu repertório como tenor principal tem uma média de 18, 19 óperas já cantadas. 18, 19 óperas já cantadas. Já cantadas. Óperas importantes como tenor principal na produção. E tenho tantos outros, 10, 12 em preparação para continuar. Isso. Outra coisa que eu queria perguntar para você. Há uma diferença muito grande, você, 10 anos afastado do Brasil, você já deve ter condições de fazer um paralelo entre o cenário musical brasileiro e o cenário musical europeu. Quais os prós, os contras, o que é bom, o que é ruim? O paralelo eu posso fazer agora da última experiência que eu tive aqui. Se continuar assim em São Paulo, Brasil, a gente já voltou para o circuito internacional da ópera. Caso é que éramos nos anos 60, 50... Nós éramos muito importantes. O circuito internacional da ópera, a biografia dos grandes maestros, cantores, cita São Paulo, Rio e Buenos Aires. Sim. Eles faziam a turnê, saiam da Europa, paravam em Las Palmas, faziam Gran Canária e depois descia para a América do Sul para fazer o circuito. Exatamente. Se continuar assim, nós já estamos. São Paulo já está entrando, porque fato eu estou aqui, outros cantores de ascensão internacional. Esse ano nós tivemos cantores excelentes aqui nas óperas. Teremos tantos outros. A temporada do ano que vem são 8 títulos, 2016 mais 8 ou 9, inclusive. Já estamos no circuito. Então, o paralelo que eu faço, se continuar nesse ritmo, ninguém segura a gente. Porque, veja, Tiago, com tudo isso que nós temos, cenário, elas não ficam nem como sendo ópera de repertório, entende? A ópera para ser bisada no ano que vem com cantores nacionais. Correto. Entende? Quer dizer, elas não têm permanência, não se apresentam em outro lugar. Quer dizer, é parado. Isto é de um governo irresponsável com relação à música, não só a música clássica, né? É uma responsabilidade total com a música e com a educação musical na escola também. É verdade. Agora começa a, por exemplo, despertar novamente como parte do currículo. Com a obrigatoriedade do ensino musical no Brasil, eu acho que agora nós vamos começar a ter maior repercussão, porque nós tivemos 40 anos quase afastados do ensino musical. A música salva as crianças de um caminho errado. Tudo. A música dá estímulo para tudo. E nós estamos vendo também vários projetos para crianças de risco social. Então, a música tem sido um excelente meio de tirá-los... Via de saída, via de fuga. Então, de tirá-los do mau caminho. Quem sabe... Eu, inclusive, tive a sorte de ser apresentado a música na escola. Mas você foi levado. Fui levado, mas a escola tinha isso e deu certo. Imagina quantos outros talentos não temos aí perdido, ou para nascer, ou para ser descoberto. Certo. Exatamente. Temos tantos outros. E isso na escola seria... No meu tempo de escola, por exemplo, era obrigatória a música. Solfejo era obrigatório. Mas depois nós ficamos 40 anos sem. Depois ficamos 40 anos Você que é da parte de línguas, a música é uma outra linguagem. É uma outra linguagem. É uma outra linguagem, a linguagem do espírito. A linguagem do espírito. Teria que ter. Não sei por que não tem. Não tem, agora tem. Agora vamos ver como é que vão organizar, porque... Nós temos agora um parecer 12/2013 que está regulamentando o ensino da música no Brasil. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que quem vão é que vai dar aula fazer com também. esse novo ordenamento. Né? Esperamos que ele porque tenha tudo que é ordem, função. ordenamento e regrinha de cima eu não aceito muito, porque a gente subverte na interdisciplinaridade.
Eles falam uma coisa, a gente faz outra, graças a Deus, né? Porque é claro... Eu queria que você também informasse, porque você tem um site, um portal, você costuma receber muitas ligações, pedidos de artistas nossos, de estudantes, solicitando... como que você atua nesse... Eu recebo constantemente muitas mensagens através do meu Facebook, que é o canal onde eu consigo me relacionar melhor com o público, por conta de ter uma abrangência grande. Muitos jovens que procuram em mim uma possibilidade de indicação para uma instrução, onde estudar, o que fazer, um conselho, uma dica, me mandam muitas vezes o áudio para eu escutar, para dar que maravilha. Eu, particularmente, eu não sou um professor. Eu sei aquilo que eu faço porque eu aprendi e transmito aquilo que eu sei. Mas eu tento, de certa forma, humildemente, não porque eu tenho essa capacidade de ensinar, mas eu tento, de certa forma, explicar como foi comigo, o que acontece comigo e que se aquilo possa funcionar para aquela pessoa também. Não só isso, eu recebo também, às vezes, muito pedido, muita gente que não tem a condição financeira para se autossustentar nos estudos. E isso é aquilo que mais me toca, porque você vê a boa vontade das pessoas, mas muitas vezes a boa vontade não basta. Não basta. Porque precisa ter... Para a educação, segundo Lucrécia Lales Ferrara, que ganhou recentemente o título de emérita na PUC, para a educação nós precisamos de 3 elementos: engenho, tempo e dinheiro. Sem dúvida. Poderia cortar o terceiro e ser tudo de graça, como exatamente países na Europa que é ali. Você tem tudo e não paga nada. Tem tudo, claro. Tiago, posso te fazer uma pergunta? Qual é a personagem que você interpreta dentro das 18 óperas que você canta que mais mexe com você? Mas, olha, com certeza, não é porque nós estamos em Carmen. Carmen é aquela que mais te tira, como falar, te chupa, não? Sim, suga. Te suga, porque é a ópera que a progressão do personagem, ele te consome muito fisicamente mesmo, psicologicamente. Então é uma das quais. E outra é Manon Lescaut de Puccini, porque a música é deslumbrante. A música de Puccini, Manon Lescaut se eu falo, eu choro. Então são as duas. As outras, claro, são todas. Eu adoro, meu repertório é muito popular na ópera, um repertório que se faz muito. Mas esses dois é aquele que tira... Manon Lescaut e Carmen. Manon Lescaut e Carmen. Outra coisa que eu queria perguntar para você. Nós estamos tendo quase que uma cantolatria, né? Como tínhamos uma pedolatria. Nós, quando na faculdade, que haviam de cantores que queriam, muitos cantores, cantoras, é uma coisa que está aumentando gradativamente e está aumentando em grande quantidade. Você acredita que haverá mercado para esse público no Brasil? Ou você acredita que nós teremos de exportar alguns? Olha, eu já vejo que tem já um mercado. O fato é que na produção que eu dividi agora aqui no Municipal, o outro elenco era formado por cantores brasileiros, os cantores de apoio brasileiros. Inclusive, é bom poder cantar com colegas brasileiros. Caso teve um em particular, o Davi Marcondes, que é um barítono, ele cantou comigo no concurso em Belém do Pará. Ele, inclusive, ganhou o segundo prêmio do concurso. Eu ganhei o prêmio Revelação na época e dividimos o palco agora. Tem mercado, está aumentando o mercado, mas é sempre bom o seguinte, o cantor lírico, o cantor da ópera, ele tem que, muitas vezes, viajar, migrar para outros locais para receber alguma instrução diferente, para vivenciar também lá fora. É um intercâmbio, não? Mas voltar ao Brasil, poder executar no Brasil. Espero que tenham tantos mais mercados, assim eu posso voltar também e continuar a minha carreira, não só lá fora, mas aqui no Brasil, como eu estou aqui nessa ocasião. A ópera é uma arte interdisciplinar, porque ela exige muitas incursões em outras áreas. Você acha
quais que deveriam ser privilegiadas no ensino operístico? A principal línguas, acredito, porque a ópera é feita em língua estrangeira. E depende a ópera tem diversas divisões, a ópera francesa, italiana, alemã, russa. Depende a especialização que o cantor vai seguir, com certeza se aprimorar naquela língua, porque para poder cantar um repertório você tem que entender palavra por palavra, entender o que está falando o seu partner, senão você... É uma coisa muito ruim também quando você está cantando uma área não sabe exatamente o que você está falando. Não há condições de você não é possível. Você não consegue, claro. Não passa pela inteligência aquele momento de compreensão intelectual. Do que você está falando. Eu falava, na minha época eu estudei italiano, estudei inglês, estudei espanhol e não falava francês. E aí quando o Plácido me deu a Carmen, a primeira coisa que eu fiz, eu já chamei uma professora de francês e falei, o tempo que eu tiver você vai ficar colado em mim, vai falar só o francês, a gente vai trabalhar no francês. Para eu entender, claro, a pronúncia no canto, às vezes a minha pronúncia em francês é muito carregada para o italiano, porque eu tenho a técnica italiana. E para a projeção do som, o repertório francês, ele vai para trás. Isso, inclusive, o Plácido, quando a gente trabalha junto, ele fala, canta em francês como canta a italiana, mete la R, coloca R, coloca isso tudo ali. Mas eu acho correlacionado isso, com certeza, língua, Drama, com certeza. Drama, teatro fundamental. Teatro. Isso ainda falta aqui. Falta. O núcleo de ópera cura isso. Cura. Isso. O drama, a língua. Claro. A minha grade no Scala era isso, era arte cênica, era língua. Essa era a minha pergunta. Qual era a grade sua lá? Era a preparação do repertório. Nós tínhamos sempre concertos a cada mês, 2 ou 3 concertos a cada mês. Tínhamos que preparar por semestre, não? Lá funciona, o calendário europeu funciona de setembro a junho, final de junho. Tínhamos que preparar 3 óperas completas. Tínhamos aulas de arte cênica, aula de idioma e aula de interpretação operística. Fora isso, visitávamos as produções, seguíamos a preparação, ensaio, vivíamos no teatro. Nada mais é do que vivenciar aquilo que você quer fazer. Claro, experienciar também. Havia alguma disciplina voltada para a gestão? Tem, mas nesse caso o cantor em si ele não toca nesse ponto, porque a gestão da carreira, a gestão de management, no nosso trabalho nós não podemos influenciar, porque senão tira o nosso foco, porque nos suga muito a ópera. Sim. Então, inclusive, eu tenho todo o pessoal que trabalha comigo, que gerencia isso. Eu tenho uma equipe de apoio. Claro, eu olho, eu analiso. Então você não precisa mais ter o seu espírito empreendedorista. Embora eu tenha, porque eu sou uma alma não quieta, né, sabe? Sempre agitado. Mas eu tive que dividir isso, foi difícil, mas eu tive que dividir para poder me dedicar ao canto. Certo. Senão você perde o foco, não tem como. Certo. Exatamente. Não tem como. Exatamente. Agora, deixa eu fazer uma última pergunta que eu tinha aqui anotadinha, desde que eu consiga abrir, que é a seguinte. Opa, onde está? Eccola lá. Eccolo qua. Como está a sua agenda de apresentações agora? Você vai voltar para o Brasil, agora você vai para a Rússia, não é? Isso. E como é que está agora, depois de Rússia? Depois da Rússia, eu volto só para ver a final da Copa aqui no Brasil e volto novamente à Europa, onde eu começo em Verbier, na Suíça. Eu faço festival de verão lá. Eu faço a ópera Il Tabarro de Puccini. Il Tabarro do Trítico. É do Trítico, eles fazem sempre a primeira ópera no Trítico. E Tabarro, não vai ser todo o Trítico, vai ser Tabarro e uma outra parte sinfônica na segunda parte. Tabarro eu acho lindo. Vai ser para esse festival de Verbier, ao vivo, para toda a Europa. É um festival bem importante na Europa. Depois eu vou a Budapeste com a Ida de Verdi, faço o Radamés de novo. Vou a Copenhague com Tosca, volto à China com Cavalaria Rusticana. Depois vou ao Quebec com Tosca. Meu Deus! Depois vou a Kuala Lumpur com Carmen de novo. Meu Deus! Londres com Tosca. E aí começa, né? Vai. Meu Deus! Um trono vicino ao sol, onde vai ser a ida? Em Budapeste. Em Budapeste. Hungria. Eu gostaria de que você me informasse se há uma diferença grande na Europa
com relação ao cantor que segue a academia, né, que segue a carreira de professor, e o cantor mesmo que o profissional de ópera. A diferença entre os dois? Há uma diferença? Geralmente, todos os professores foram grandes cantores, ou atuaram, se não foram grandes, foram profissionais exemplares. Porque, às vezes, nem sempre o grande cantor é o melhor professor. E vice-versa. Você nem pretende ser professor por enquanto? Eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu não vejo. Mas se eu puder. Você não bom, ela te conhece mais do que eu. Correto. Eu não ela foi diretora. Eu sou um bom empreendedor. Você sabe bem como é a história. Você é um bom cantor, um bom empreendedor. Eu poderia, com a minha. Espero eu um dia, se eu puder ajudar algo com a capacidade empresarial de montar alguma coisa. Mas aulas magnas você pode dar uma aula, claro. Eu lembro do Tiago adentrando na escola e nós tínhamos uma rampa assim. Ele vinha cantando essa voz que ele tem, desde lá da entrada da faculdade até entrar na sala de aula. Então ele precisa cantar, ele é ser cantante. Não tem como negar a natureza. Não tem como negar a natureza, né? E, por exemplo, quando você dá aquele sol na ida, né? Um trono vitinal sol, aquilo é esplendorosa aquela área também, não é? É uma área, é logo no início da ópera, é uma área bem delicada porque... Ela é do início, o cantor já precisa estar quente. Tá quente. Então o que eu faço? Quando eu canto a ida, na preparação, eu canto ela inteira no camarim antes. A área inteira, cantando para valer, para já estar com a voz na posição. Porque tem duas frases antes, La sacra isi de consultaste, o lui felice. Acaba e já é recitativo a área, então não tem tempo. E não tem também o tempo de chegar no palco e falar, opa, estou no palco. Porque a gente tem todo um processo, a gente entra no palco, respira, olha, sente o palco nos pés. Na ida não, você tem que entrar e já cantar, então é delicado. É um sol natural, né? É um si bemol. É um si bemol. Mas é bem delicado, porque a progressão dela é muito no passágio, né? No passágio é a área, não tanto conforto, é a área mais delicada do canto. Temos que estar bem concentrado para fazer bem essa parte do passágio. Então a área é bem delicada, mas eu adoro. Eu já cantei pro meu filho aí, daí ele tinha um mês eu em casa estudando, eu balançando a cadeirinha dele. E nós vamos ver esse pedacinho aqui para encerrar o programa? Um trono vitinho ao sol. Eu tô sem o tom, hein? Você pode ver. Um trono vicino alla sola, un trono vicino alla sola. Bravíssimo. E com isso, nós gostaríamos de agradecer. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. A presença da Sônia. Os livros, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. E eu gostaria agora de agradecer ao telespectador pela audiência. Muito obrigado.